Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá? Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre este livro conhecido ou com sua temática, Dinheiro, Vida e Finanças, perguntas e respostas fundamentais do autor Jim Newrosh e publicado pela editora Vida Nova. Vamos lá? Nós vamos para o capítulo 1 deste livro, que eu achei por bem. Além deste vídeo, querido, nós temos outro vídeo, eu vou deixar aqui em alguns cards e também na descrição, para que os irmãos possam também dar uma olhada, avaliar, assistir e ver o que os irmãos acharam deste livro aqui, tá bom? O capítulo de número 1 deste livro diz assim: como pode a Bíblia falar as nossas questões financeiras modernas e complexas? Você escolheu este livro porque precisa de sabedoria para lidar com as suas finanças. Talvez você esteja tendo dificuldade para pagar o seu aluguel, ou está no emprego que é um beco sem saída, sem oportunidade de responsabilidades maiores ou aumento salarial, ou se sente mergulhado em dívidas decorrentes de financiamento estudantil ou do cartão de crédito. Talvez você se pergunte o que a Bíblia, escrita há milhares de anos, tem a dizer sobre os seus problemas. Nos tempos bíblicos, as pessoas não tinham cartão de crédito, não tinham que pagar condomínio e nem financiamento estudantil. A maioria deles era constituída de agricultores e não dispunham das inúmeras opções vocacionais que temos hoje. Não havia empresas multinacionais, ninguém comprava pela internet e não havia banco. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 16 e 17, nos diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Isaías 40, versículo 8 declara: seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em seus ensinos, Jesus se referiu muitas vezes às questões financeiras. Randy Alcorn calcula que 15% de tudo que Jesus ensinou diz respeito ao tópico da riqueza. Deus, que inspirou os autores humanos a escrever sua palavra inerrante, sabia o que o futuro reservava e nos deu não apenas a verdade que basta, mas a sabedoria gloriosa e eterna. Ele é o arquiteto por excelência do trabalho e do comércio humanos. Sua palavra não apenas nos ajuda a compreender as dificuldades financeiras, como também nos prepara para viver de modo sábio, sempre que buscamos glorificá-lo em todas as coisas. E agora, querido, nós vamos partir agora para 10 pontos, tá bom? 10 pontos que este livro ele vai tratar, e aqui ele vai trazer uma síntese nesse primeiro capítulo, tá bom? Continuando, muitos problemas financeiros de indivíduos, empresas e nações são causados pela violação dos princípios básicos da sabedoria bíblica. A Escritura nos ensina muitos princípios, os quais serão desenvolvidos mais extensamente nos capítulos que se seguem. 2 pontos. E agora, querido, nós vamos partir para os 10 pontos. Espero que os irmãos estejam gostando. E aí, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente e ative as notificações, tá bom? Vamos lá. Primeiro princípio, ou o princípio de número 1, diz assim: reconhecimento dos direitos à propriedade privada. Os 10 mandamentos proíbem não apenas o roubo da propriedade do próximo, mas também que se cobice o que não nos pertence. E aí nós vamos para Êxodo, e aí eu peço a paciência dos irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 20. Se o irmão tiver uma Bíblia em casa, que tiver abrir, tudo bem, senão nós vamos ler. Fique tranquilo. Êxodo, capítulo 20, claro, vai falar sobre os 10 mandamentos. Muito bem, os versículos são os versículos 15 e o versículo 17. O versículo 15 é: não furtarás. O versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem um servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Muito bem, dando continuidade, a história do rei Acabe, que tenta se apossar da vinha de Nabote, em 1 Reis, capítulo 21, não vai dar para nós lermos, é uma leitura bem extensa, mas recomendo aos irmãos que depois leia, ilustra a realidade de que até mesmo um soberano não tem o direito de tomar a propriedade de outra pessoa. Muito bem, princípio de número 2. O sucesso vocacional e financeiro vem através do trabalho árduo e da competência. Vamos lá para as Escrituras novamente. Agora abra
ou se desejar, vamos abrir em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6, dos versículos 6 até o versículo de número 11. Esse provérbio vai falar sobre o preguiçoso. Então vamos lá. O que trabalha sobre isso? Sobre a temática, o sucesso vocacional e financeiro vem através do trabalho árduo e da competência. O versículo 6 começa assim: preguiçoso vai ter com a formiga. Observe os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Continuando, vamos para Provérbios, capítulo 10 e o versículo 4. 10, versículo 4. Muito bem, o versículo 4 diz assim: o que trabalha com indolência empobrece, mas a mão do diligente enriquece. E agora para a última passagem, 22, 29. Provérbios 22, o versículo é o versículo de número 29. Já viste um homem competente no que faz? Este servirá aos reis e não trabalhará para a gente comum. Em outra versão, querido, ele diz: viste um homem, como nós podemos dizer, deixa eu só pescar aqui rapidamente, para nós só compreendermos. Diligente. Essa palavra diligente, esse versículo, querido, será pauta de um próximo livro, de um próximo vídeo sobre este livro aqui, ó, Salomão, o homem mais rico que já existiu, de Stephen K. Scott. O capítulo 1 dele, só para os irmãos entender, é como o homem vai falar sobre o diligente. Um homem diligente, isso. Capítulo 2 ele vai falar sobre o homem diligente. Deixa eu só mostrar para você, para que os irmãos tenham curiosidade. O segredo para vencer qualquer competição. E ele vai trabalhar o texto de: vês um homem diligente em seu trabalho, ele será posto a serviço de reis. Provérbios capítulo 22 e 29. Continuando, vamos lá. Deus planejou a economia do mundo de tal modo que sejamos recompensados de acordo com o nosso esforço e nossa capacidade. Para progredir, cabe-nos adquirir competências e trabalhar arduamente em nossa vocação. Princípio de número 3. Os esquemas de enriquecimento rápido são tolos e conduzem à pobreza. Deixa eu repetir novamente. Os esquemas de enriquecimento rápido são tolos e conduzem à pobreza. Provérbios, capítulo de número 11, ou melhor dizendo, capítulo de número 13, versículo de número 11, que nos diz assim: a riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem ajunta aos poucos fará com que ela aumente. Continuando em Provérbios, agora o capítulo será o capítulo de número 28. É isso mesmo. Capítulo de número 28, os versículos 19, 20 e 22. Vamos lá? 28. O versículo de número 19 diz assim, querido: quem lavra a sua terra se fartará de alimento, mas quem segue os preguiçosos se encherá de pobreza. Agora o versículo de número 20. O homem fiel desfrutará de ricas bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará impune. E o versículo 22, para concluirmos: o invejoso corre atrás das riquezas e não sabe que a miséria o aguarda. Muito bem, e continuando a leitura, diz assim: em todas as épocas, há quem tente contornar o caminho divino para o sucesso financeiro, enveredando por esquemas que prometem prosperidade sem trabalho árduo e competências. Tais esquemas insensatos e gananciosos falharão mais cedo ou mais tarde, aprofundando o desastre financeiro. Princípio de número 4 diz assim: salários e preços justos. Nós vamos agora para Jeremias, capítulo de número 22, e depois para Tiago. Jeremias está mais para frente, já encontrei. O capítulo é o capítulo de número 22, queridos. 22, capítulo de número 22, muito bem, encontrei. O versículo de número 13, que diz assim: ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos e os seus aposentos com injustiça, e faz com que o seu próximo trabalhe de graça
e não lhe paga o salário. Agora para Tiago, capítulo de número 5, dos versículos 1 a 7. Depois de Hebreus, nós temos Tiago, querido, capítulo de número 5, dos versículos de 1 a 7. É isso? Isso. Vamos lá. Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouro nos últimos dias, o salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama, os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança. Condenai e matai o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. E o versículo 7, portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba as primícias e as últimas chuvas. Muito bem, vamos lá. A questão dos salários, e aí, justos para os trabalhadores não é apenas um fenômeno moderno. A palavra de Deus se opõe à opressão injusta dos fracos pelos que detêm o poder econômico e exige que tratemos os outros com uma justiça que vai além das meras forças impessoais, da oferta e da procura. E o último ponto, querido, o último princípio, o princípio de número 5, nós vamos tratar assim. Um estilo de vida extravagante resultará em pobreza. Vamos lá, para a Bíblia. Provérbios, capítulo de número 21. Provérbios, vamos lá, voltando novamente. Isaías, Salmos, mais um pouquinho para frente, mais um pouco, encontramos. Provérbios, capítulo de número 21. Encontrei. E o versículo de número 17 nos diz assim. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. As pessoas sempre se sentirão atraídas pela busca de posses e de experiências que ultrapassam seus recursos econômicos. O desfrute desses luxos pode ser agradável a curto prazo, mas, no fim das contas, resultarão em dificuldades financeiras severas. Queridos, com este último princípio deste vídeo, o princípio de número 5, nós concluímos mais uma leitura e, claro, esse vídeo, entendendo, querido, que este livro ele tem muito a nos oferecer. Eu recomendo aos irmãos que adquiram um livro em uma livraria mais perto, pedindo pelo site, entrando em contato com a livraria, a editora Vida Nova, para adquirir. E também aqui em São Luís, na livraria ali, da CPAD na Rua da Paz, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.